o Instituto dos Quadrinhos, quando eu fiz História em Quadrinho, eles focavam muito na parte de levar para as editoras grandes, né, dos Estados Unidos, que são basicamente DC Comics, Marvel, Dark Horse e mais algumas lá. Eu, apesar de eu amar desenhar história em quadrinho, eu não manjo nada de história em quadrinho. Se você me perguntar quem é o pai do Batman, eu não vou saber. O pai do Superman. Só o que eu sei é o que eu assisto nos filmes que lançam. Eu nunca consumi, mas eu sempre adorei desenhar. Não me pergunta por quê. Acho que é igual ao futebol, sabe? Quando você gosta de jogar, mas você não acompanha. Sim, que eu sou assim um pouco futebol também. Eu adoro jogar, mas eu não acompanho muito, sabe? Então é mais praticar mesmo. Mas aí eles eram focados muito nas editoras grandes, né? E eu fiz diversos testes, até é um pouco frustrante, e eu queria compartilhar isso porque eu convivi com muitas pessoas que tiveram essa mesma frustração, muitos artistas brasileiros de história em quadrinho que quiseram desenhar. A gente sempre tentou essas editoras grandes, sendo que os Estados Unidos, por exemplo, é um mercado que tem muita editora pequena e paga quase a mesma coisa. E né? em dólar. Em dólar. Então, não paga tanto, lógico. Uma Marvel paga por página, por artista, sei lá, $250 por página. Você faz em um mês você faz 22 páginas, né? Faz as contas aí. É mais ou menos que um artista brasileiro que trabalha lá ganha. Né? Lógico, aí se ele tem um agente que faz as coisas pra ele, aí tira a porcentagem, né? Então o pessoal sempre focou nisso, só que é muito difícil entrar. Não vou mentir, né? É muito difícil. Você tem que tentar no nível dos caras lá. E o nível de tem que alinhar. Não tá só bem artisticamente, mas você tem que fazer uma página por dia. Porque, como eu falei, história em quadrinho é um mercado que envolve arte, mas ele não é o mercado das artes plásticas, ele é o mercado do editorial. É revista. Você tem que vender revista, é totalmente comercial. Lógico, a gente, como artista, tenta trazer uma arte para aquilo, mas no final das contas é contar uma história e vender. Né? E por isso que eu diferencio isso das artes plásticas, né? São dois caminhos diferentes, né? Mas aí foi bem frustrante, assim, porque eu não consegui. Acho que foi um dos motivos que eu quis fazer a faculdade de marketing, talvez, né, pensando agora, né, voltando atrás, que foi bem frustrante, não tava dando certo, putz, não vai dar pra... Eu tentei, beleza, não deu certo, vou por outro caminho, depois eu tento de novo, e foi o que aconteceu, né. Só que aí eu fui descobrindo justamente essas editoras indies, né, editoras pequenas americanas que você nem precisa saber falar inglês para falar com elas hoje em dia com um tradutor. É tudo por mensagem, sabe? Ele vai te achar nas redes sociais, você vai enviar o portfólio para ele vai... E vocês vão começar um projeto que seja pequeno, mas já dá uma certa renda, sabe? E o ponto crucial ali é a identificação com a sua arte, né? Com a minha arte. Como exato, você falou, a questão da língua é secundária, né? O mais importante é a identificação com a sua arte. E isso falou um ponto legal, por quê? Porque, assim, as editoras americanas grandes e algumas europeias também, você tem que moldar o seu estilo para aquilo, sabe? Como você falou, totalmente comercial. Então você tem que mudar o seu estilo para o que eles querem vender lá nos Estados Unidos. Isso também é desgastante, porque Sem dúvida. E editoras pequenas, às vezes seu desenho é totalmente alternativo e elas gostam, elas querem aquilo porque é alternativo e funciona, sabe? Gostaram da forma que foi feito, né? Exatamente. E 2016, 2015 foi um ano que, apesar de eu ter feito meu primeiro trabalho para uma editora fora, foi um ano que eu postei muito pouco. Fiquei longe do contato, então... inclusive essa editora não me pagou. Acho que eu não sei como processar ela. Qual que é o nome dela? Water Comics. Eles devem ter trocado já, o cara foi bem safado comigo. Mas não Acontece, me pagou. Né? Faz parte do caminho, vou te dar a porcentagem de vendas quando a gente vender, nunca. Aí depois, porém, eu tava tão enrolado com a faculdade que eu não consegui energia pra ir atrás, sabe? Assim, eu falei, não, envolvi até um amigo meu nisso, o Bruno Sanches, que ele é um arte finalista, hoje em dia ele tá no mundo 3D. De desenho, modelagem 3D, e eu envolvi ele nisso, não consegui, não prometi, mas eu falei, tem um negócio legal, eu desenho as páginas, você arte finaliza, a gente ganha em dólar junto. Não foi, o cara até hoje não pagou, não consigo mais. Mas tudo bem, assim, sabe, olhando pra trás, não, tá tudo bem, foi uma experiência, não vai acontecer de novo e bola pra frente, é isso que eu faço com tudo na minha vida, sabe? Claro. E as coisas acontecem de novo quando eu tenho esse pensamento positivo, sabe? Eu não vou ficar chorando por aquilo. Aconteceu, sabe? Faz parte, era pra ter acontecido. Só que aí foi um pouquinho frustrante também. Eu fiquei um pouco longe das redes sociais, acabei não postando. Aí eu fui conseguir alguns trabalhos mais recentemente, né? Que eu voltei e eu comecei a explorar ainda mais esse mercado indie. Eu falei, não, verdade, existe esse mercado, deixa eu explorar ele um pouco mais. E
fui postando no Instagram, fui seguindo algumas editoras lá de fora, editoras que não tinham nem 1.000 seguidores no Instagram, às vezes nem 500, né? Eu falo seguidores porque é uma métrica que a gente... É uma Sim, métrica de querendo ou não, visibilidade, exatamente, né? hoje é. Então, e elas estão aí dispostas a pagar quase, não, assim, muito abaixo do valor lá deles, mas é um valor que... E você vai estar fazendo seu trabalho bem ali, que é o que você gosta de fazer. Então, existe esse mercado, né? Bacana. E essa parte de desenhar, escrever, né? Várias coisas assim na parte mais artística, infelizmente ou não, né? Às vezes a gente tem que trabalhar e dedicar um volume de horas como se fosse profissional mesmo, antes de fato receber isso, por isso. É uma coisa que você tá fazendo por conta, ou como você falou, até um assunto legal da gente entrar, né? De divulgar suas artes nas redes sociais como um caminho pro pessoal te achar, né? E, pô, não tem como. Sempre vai ter alguma frustração, algum problema assim. E essa mentalidade de não vou desistir no primeiro, porque às vezes é um baque grande, né? Pô, imagina você dedicar meses Às vezes ali. você larga seu emprego, dá algum porque problema. fala, pô, vai dar certo aqui. Então, é muito importante ter essa mentalidade, né? De não desistir no primeiro baque que você tiver, ou mesmo de, às vezes, alguma expectativa que a gente cria na nossa cabeça, de, eu vou estar desenhando daqui a tantos meses pra Marvel, por exemplo. Ter essa noção e entender muito bem como que é o mercado, o mundo que você tá envolvido, eu acho que quem tem essa noção, ela tá muito mais próximo ali de ser bem sucedido, né? De saber os caminhos Total. e tudo. E isso que você falou, eu acho super legal. Às vezes alguém que tá vendo, assim, é um mercado que às vezes não explora, né? Realmente, de editoras menores e tudo. É muito essa noção.